É importante fiscalizar, é importante inspecionar, mas o sucesso da operação e o sucesso da campanha, e qual é esse sucesso? É a redução dos acidentes, redução das vítimas. Isso só será alcançado com o apoio e a conscientização da população. É aquele passageiro que, ao ver essa notícia, ao receber essa informação, ele vai se preocupar em entrar numa embarcação segura, ele vai perguntar pelo colete salva-vida, ele vai sair da embarcação se ele presenciar que aquela embarcação está com indícios de superlotação, ele vai cobrar o extintor de incêndio, vai cobrar que a equipe, a tripulação daquela embarcação esteja corretamente uniformizada e que faça uma demonstração de como se usa o colete salva-vidas, e que no frigir dos ovos, né, no fim das contas, qualquer coisa que esse passageiro notar de irregularidade, ele vai denunciar a Capitania do Esporte. Nós temos os telefones para denúncia, a gente pode passar isso também depois, tá? Mas ele vai fazer uma denúncia e aí nós vamos, obviamente, apurar essa denúncia e impedir que aquela embarcação coloque em risco a vida dos seus tripulantes e também de outras embarcações, tá bom? Então, basicamente, o escopo é esse, tem vários outros detalhes que eu posso passar em relação ao correto uso, por exemplo, dos jet skis, a distância que ele tem que estar dos banhistas, quem pode, quem não pode, que pode navegar à noite, quem não pode. Mas o escopo é esse, é ressaltar a importância para que a gente possa ter um período de verão amazônico, período de férias escolares, seguro na nossa navegação. E, capitão, quais são os principais desafios que vocês verificam durante essa época do ano? Existe também uma dificuldade ainda maior por nós termos comunidades ribeirinhas, tantas comunidades aqui no nosso estado? Sim, as dificuldades eu não colocaria como dificuldades, né? Seriam desafios. Como eu falei, obviamente a região ela é banhada por diversos rios, furos, igarapés, baías, e todo mundo que aqui vive sabe que, né, tem até um poeta famoso que falou que esse rio é minha rua, os rios são as nossas estradas, são as nossas ruas. Então, a Marinha ela tem plena consciência de que o ribeirinho ele precisa do rio para viver, para sobreviver e para viver. É por meio do rio que os filhos e as crianças vão às escolas, é por meio do rio que ele vai na sua embarcação comprar os seus alimentos, é por meio do rio que ele resolve basicamente a sua vida, faz a sua atividade comercial e vive. O que é importante? Isso também para mim já ficou muito claro. A Marinha ela não tem a pretensão de ensinar o ribeirinho a navegar. O ribeirinho ele sabe navegar. O que a Marinha quer fazer é ensinar o ribeirinho a navegar com segurança. E isso, infelizmente, a gente tem pelos números, né, e pelos estudos de caso, a gente tem ainda uma ideia de que isso não é uma preocupação de forma geral, a preocupação com a segurança. Então, infelizmente, nós vemos ainda muitos comandantes de embarcação que não são habilitados. Nós temos muitas embarcações que não são inscritas na Capitania dos Portos. Nós temos, infelizmente, problemas de excesso de carga, seja ele de passageiros ou de carga. Toda embarcação ela é construída para suportar uma determinada carga. Se eu coloco mais peso ali, eu estou colocando em risco a vida de todo mundo. Então, é importante que essas normas sejam cumpridas. Tem embarcações que não podem navegar à noite, se elas não tiverem a correta iluminação. Então, se eu tenho um jet ski, por exemplo, que via de regra não tem iluminação noturna, né? Não é preparado para navegar à noite, e eu não retorno para a minha marina, para o meu clube, ou de onde eu parti, até o pôr do sol, eu estou me arriscando. É importante que, se eu tenho uma embarcação que ela, se está, por exemplo, uma tempestade se aproximando, e eu posso aguardar, e eu não preciso navegar naquele momento que tem uma tempestade, e aqui, agora no verão não tanto, mas na época do inverno, nos últimos meses do ano, nós temos ventos muito fortes, nós temos chuvas constantes. Então, se eu posso aguardar, vou aguardar. É importante isso, a navegação segura, ela não começa no momento que eu parto o motor, ela começa muito antes, ela começa num planejamento, ela não começa na hora que eu desatraco a embarcação.
Ela começa muito antes, quando eu me planejo, quando eu verifico o meu equipamento, quando eu faço a manutenção do meu motor, quando eu faço a manutenção do meu gerador. Ela começa também quando eu tenho a habilitação. Outra coisa muito importante são os coletes salva-vidas. Há embarcações que possuem, a gente chama de tolda, né, convéses fechados. Nessas embarcações, eu não preciso necessariamente estar com o colete salva-vidas vestido. Eu posso estar com ele ao meu alcance. Mas embarcações de convés aberto, as rabetas, rabudas, motos aquáticas, eu tenho que estar com o colete salva-vidas já vestido. Não dá tempo de eu buscar um colete para tentar me salvar. E, infelizmente, a gente nunca acha que o acidente vai acontecer com a gente. A gente sai todo dia de casa achando que aquele dia vai ser simplesmente mais um dia do nosso cotidiano. E não. Às vezes os acidentes acontecem e a gente tem que ter condições de sobreviver a esses acidentes. Então o colete é super importante. As balsas salva-vidas, que são aquelas maiores, que são aparelhos de flutuação. A operação Navegue Seguro, que vai ocorrer concomitantemente com a segunda fase da campanha Travessia Segura, ambos agora no mês de julho, tá? Que é um mês de férias escolares, um mês de verão amazônico, e nós entendemos que nesse período o trânsito, né, de pessoas, de passageiros, ele aumenta bastante, bem como também a questão do uso de embarcações de esporte e recreio, que são aquelas embarcações tipo veleiro, iate, jet skis. E a Marinha, né, ela tem essa preocupação, não só a Marinha, mas também outros órgãos, mas a Marinha tem a preocupação de também intensificar a sua fiscalização. Não é que nós não façamos a fiscalização em qualquer outro dia do ano, mas durante esse período, como o fluxo de passageiros aumenta, nós também aumentamos as nossas ações, nossas equipes de inspeção naval. E o objetivo é sempre o mesmo, o objetivo é salvaguardar a vida humana, a segurança da navegação e a prevenção à poluição ambiental originária de embarcações, né? Acaba que é um pouco distinto o objetivo, como eu falei, a Operação Navegue Seguro, ela está voltada para embarcações de esporte e recreio, e a campanha Travessia Segura já está voltada para o transporte de passageiros, o turismo náutico e também as travessias. Via de regra, a gente pretende empregar cerca de 150 militares, tá? É um efetivo que vai reforçar essa fiscalização, como eu disse. É importante frisar que a fiscalização é uma obrigação legal, tá, da autoridade marítima. Existe a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário, que dá a obrigação de a Marinha, como autoridade marítima, e eu, como um agente da autoridade marítima, de fazer essa fiscalização. Mas preconiza a norma. Eu ter 110% da capacidade máxima da embarcação em colete. E como eu falei, não basta ter o número. O colete ele tem que estar em bom estado. A gente já pegou coletes aqui que estavam em péssimo estado de conservação, totalmente rasgados. Coletes que estavam amarrados à estrutura da embarcação. Então, na hora do desespero, a pessoa não vai conseguir desamarrar e soltar o colete. Então, o colete tem que estar de fácil acesso. Eu tenho que ter coletes específicos para criança. Os coletes eles têm categorias diferentes, classes diferentes. Cada colete suporta um peso máximo. O colete ele tem que ter, e é importante a qualidade, porque ele tem que prover 24 horas de flutuabilidade, mesmo para uma pessoa inconsciente. E a gente vê que, infelizmente, a qualidade, nem todos são assim. Então, tudo isso é importante. Então, tudo isso é importante frisar: o extintor de incêndio, o colete. Toda embarcação de transporte passageiro ela tem que ter uma placa com a capacidade máxima da embarcação, visível para todos os passageiros. A tripulação tem que estar uniformizada. É igual o que acontece quando você vai viajar de avião. Não vem o comissário de bordo, a comissária de bordo, dar uma explicação de como usa o colete, as saídas de emergência. A embarcação é a mesma coisa. Antes de qualquer viagem, alguém da tripulação que vai estar uniformizado, vai estar facilmente identificável, tem que fazer essa demonstração de como se utiliza corretamente o colete salva-vidas. Isso é importante, isso faz toda a diferença na hora de um acidente. Na hora de como a pessoa vai reagir e vai se portar para poder salvar a sua vida.
Então, tudo isso é importante. Então, voltando à pergunta que foi feita, por que aumenta o grau de dificuldade? Porque as pessoas vão se deslocar mais, elas se deslocam normalmente no dia a dia. Mas no período de férias, no período de verão amazônico, o ribeirinho, o que não é ribeirinho, todas as pessoas vão estar se movimentando mais utilizando as embarcações. Então é importante reforçar essas dicas de segurança, é importante reforçar a fiscalização e a conscientização. De medidas que podem ser tomadas, mas conduzir embarcação sobre influência de bebida alcoólica ou outra qualquer com seu estado alterado é crime, assim como superlotação também. Tá? Então, assim, é importante frisar isso, porque isso coloca um risco mais latente as pessoas que estão a bordo. Tá? E o último ponto que eu gostaria de ressaltar é que toda essa fiscalização também vai contribuir, fiscalização e conscientização também contribuem para um outro acidente que infelizmente também é a realidade aqui, que é o escalpelamento. Tá? Então a gente trabalha, como eu falei, a gente trabalha ano a ano, né, todos os dias do ano, fazendo cursos, ministrando palestras, trabalhando com outros órgãos, ONGs inclusive, tá? Organizações não governamentais. Então eu falei governamentais e não governamentais, a Marinha trabalha em parceria para evitar esses acidentes com escalpelamento, que são acidentes que a gente sabe que trazem muitos danos físicos e psicológicos às vítimas.